Ah, minha filha, se você me visse menina, nem ia dizer que era eu. Tão calada, tão miúda, vivendo na sombra dos outros. Ou melhor, na sombra de uma só, minha irmã mais velha. Ela era o centro de tudo. A estrela da casa, da rua, da escola, de qualquer lugar onde pisasse. E eu era só a Margaridinha, a que vinha atrás carregando a sacola, o caderno, as culpas. Meu nome é Margarida Silva Rocha. Hoje tenho 81 anos bem vividos, ou melhor dizendo, bem sobrevividos. Nasci e cresci em Buriti Bravo, uma cidadezinha esquecida no interior do Maranhão. E se hoje eu conto essa história, não é por orgulho, não. É por necessidade. Porque tem coisa que a gente carrega por tanto tempo que ou coloca para fora ou apodrece por dentro. Nossa casa era simples, como quase todas por lá. Meus pais eram gente de rotina, de costume. Meu pai era daqueles homens de fala curta e olho firme, que bastava um olhar para a gente entender que era melhor não insistir. Minha mãe vivia mais cansada do que viva. Acordava antes do sol e dormia com as costas doendo. A única alegria dela era quando recebia alguma vizinha para prosear. E mesmo assim, era conversa sussurrada, cheia de não conta para ninguém. E no meio de tudo isso, tinha ela, a minha irmã. Ah, minha irmã era o tipo de gente que você olha e pensa, essa vai longe, bonita, altiva, com uma inteligência que ninguém negava. Na rua, os adultos paravam para elogiar. Na escola, as professoras babavam. Em casa, ela era o orgulho, o exemplo, a que acertava tudo, a que nunca apanhava. E eu era só eu, a que tentava não errar para não sobrar para mim. A gente dividia tudo, quarto, cama, uniforme escolar, até pente de cabelo. Mas isso não fazia da gente próxima, não. Pelo contrário, ela era o espelho, e eu só queria ser o reflexo. Se ela dizia que rosa era cor de menina fina, lá ia eu querer pintar o laço de rosa também. Se ela virava o caderno na diagonal para escrever bonito, eu tentava imitar. E, claro, tomava bronca por copiar. Na escola, ela era a queridinha. Sabia responder tudo. Participava de tudo. Fazia amizade fácil com os professores. Eu tentava acompanhar, mas bastava uma risadinha dela no fundo da sala para eu me calar de vergonha. Porque quando ela ria, todo mundo ria junto. E quando ela virava a cara, ninguém mais olhava para mim. Em casa era quase a mesma coisa. Ela ajudava minha mãe com os bordados, sabia costurar, sabia rezar bonito. Eu era a que derrubava o pote de arroz, a que esquecia de varrer debaixo da cama. Às vezes, eu achava que meu único papel ali era não atrapalhar o brilho dela. E eu tentava, viu? Tentava mesmo. Mas criança, por mais que tente, sempre acaba esbarrando onde não devia. Lembro de um dia em especial, na escola. A professora pediu para cada uma levar um retrato da família para fazer um trabalho. Eu levei a única foto que a gente tinha das duas juntas. E na hora de apresentar, falei assim, do meu jeitinho. Essa aqui é minha irmã, a mais bonita da cidade. Eu quero ser que nem ela quando crescer. Todo mundo riu achando bonito. Mas quando a gente chegou em casa, ela me fez prometer que nunca mais falaria dela na frente dos outros. Disse que eu exagerava, que fazia ela parecer convencida, mas eu via nos olhos dela, ela gostava do elogio, só não queria que viesse de mim. Depois disso, eu passei a andar mais devagar, a falar menos, a querer menos, só para não atrapalhar, só para caber no cantinho que me deram. Eu dizia para mim mesma, se for para ser invisível, que seja sem fazer barulho. E foi assim, sem barulho, que muita coisa começou. Tem coisa que só a idade faz a gente entender. Quando eu era menina, eu não sabia dar nome para as coisas. Só sentia. E sentia muito. Sentia um aperto no peito sem saber o porquê. Um frio na barriga quando o portão da frente rangia com as visitas chegando. Uma vontade de sumir e aparecer de novo com outro corpo, outra voz, outra história. Mas o tempo... o tempo não deixa a gente sumir. Ele obriga a gente a ficar e assistir. E é assistindo que a gente descobre as verdades mais feias. Na minha casa, as visitas de domingo eram sagradas.
Os tios vinham com cheiro de pinga no hálito e riso frouxo na boca. A gente botava à mesa, a mãe colocava o melhor prato e meu pai, que no dia a dia mal me dirigia o olhar, se tornava falante, quase simpático. Mas aquilo tudo era só enfeite para uma coisa que se repetia sempre. Os olhos deles todos em cima da Lourdes. A Lourdes era minha irmã mais velha, quase 2 corpos de distância entre nós, e todos os olhares entre ela e o resto do mundo eram diferentes dos que tinham para mim. Ela era bonita, sim, mas mais do que isso, ela sabia ser vista. Sabia como entrar num cômodo e fazer até o chão reparar. As vizinhas diziam que ela tinha presença. Os homens diziam que ela já era moça. Eu só escutava e fingia entender. Mas a verdade é que a forma como olhavam para ela não era de admiração. Era outra coisa. Era um desejo disfarçado de elogio, um incômodo vestido de sorriso, e ela percebia. Eu via no jeito como ela travava o corpo, como mudava o assunto, como se encolhia sem querer. Aqueles elogios vinham com veneno, e ela sentia na pele. E entre todos os olhares, o que mais pesava era o do nosso pai. Ah, meu pai! Homem de poucas palavras, mas de olhos que falavam demais. Quando olhava para Lourdes, não era como um pai deve olhar. Era como quem avalia, como quem mede valor. Ele fingia que era só orgulho de pai, mas orgulho de pai não lambe os olhos daquela maneira. Eu era pequena demais para entender o que estava acontecendo, mas eu sentia. E a Lourdes, então, ela sentia ainda mais. Foi quando ela começou a mudar comigo. Começou de leve. Um dia, quando meu pai estava para chegar do roçado, ela me mandou tirar aquela roupa rasgada que eu sempre usava. Pegou uma blusa dela, costurada nas laterais para caber em mim, e disse: "Vai, veste isso. Não quero você parecendo bicho na hora que o pai chegar." Eu achei engraçado, até fiquei animada. Ninguém nunca ligava para minha roupa. Mas quando vi o jeito que ela me olhava, entendi que não era brincadeira. Depois veio o pente. Lourdes me sentou num tamborete e penteou meu cabelo como quem prepara uma vitrine. Passava o pente devagar, mas com firmeza. Não doía, mas incomodava. Eu ficava calada, meio sem entender. E ela dizia: "Ajeita essa cara, Margarida, você parece assustada." E eu era mesmo, mas me esforcei para sorrir. Naquele dia, quando o pai entrou, ele me olhou por uns segundos longos. Tão longos que a mãe teve que chamar ele 2 vezes. Ele soltou um: "Essa menina está crescendo, viu?" E riu. E a Lourdes... a Lourdes ficou em pé atrás da cadeira, com os braços cruzados, fingindo estar olhando para outra coisa. Mas eu vi ela respirando fundo, vi o alívio. Daquele dia em diante, virou rotina. Quando o pai estava chegando, ela me dava banho. Me fazia trocar a roupa suada por um vestido limpo. Às vezes passava até um pano com cheiro bom no meu pescoço. E dizia: "Agora fica quieta e bonita." E eu ficava, porque pela primeira vez eu estava sendo preparada para ser vista. E isso, para uma menina que sempre foi invisível, era um presente. Só que não era presente, era armadilha. Nos domingos, quando os tios vinham, ela fazia igual. Me arrumava, me colocava laço no cabelo, dizia: "Senta com postura, não fala besteira, só sorri se perguntarem algo." E claro, os olhares migraram. Os comentários também. "Olha só a Margaridinha, tá virando mulher, hein? Essa vai ser igual à irmã, vai dar trabalho. Cuidado aí, Joaquim, já tem 2 problemas em casa." E eles riam, e meu pai também. E a Lourdes, ela só observava, parada, fria, distante. Ela tinha conseguido. Os olhos tinham saído dela e vinham para mim agora. E eu, besta, carente, me sentia especial. Comecei a gostar de me ver arrumada. Comecei a esperar pelos domingos, pelo olhar do pai, que antes me atravessava sem me notar, pelos sorrisos dos tios, que agora me ofereciam pedaços maiores de carne no prato. Eu não entendia ainda que aquilo não era cuidado. Era predação fantasiada de agrado. E a Lourdes sabia disso. Sabia muito bem. Ela sabia que estava me jogando na frente, feito escudo, mas não dizia. Fingiu que era bondade, que era irmã cuidando.
E eu, com o coração do tamanho de um botão, aceitava. Até o dia que ela olhou para mim e disse: "Você vai me agradecer um dia, Margarida. Ser vista é melhor do que ser esquecida." E eu fiquei com aquela frase na garganta por anos. Hoje eu sei, eu fui arrumada para ser desviada. E ela, ao me salvar de algo, me entregou para outro tipo de coisa que eu também não merecia. Foi num sábado de sol seco, aquele que faz o chão rachar igual pele de velha cansada, que Lourdes apareceu com a ideia mais bondosa que já teve: começar a me ensinar como ser mulher direita. Ela disse isso com a mão na cintura e o queixo empinado, como quem acabara de resolver a fome no mundo. "Chegou tua hora, Margarida. Moça boa se forma em casa de parente. É assim que a gente aprende." Se fosse hoje, eu teria dito: "Ensina você, querida." Mas naquela época eu era só a sombra dela. E sombra, meu bem, não contesta. Só acompanha. A primeira viagem foi para a casa de uma prima da nossa mãe. Uma mulher seca, do tipo que usa o terço como adereço de ameaça. Ela não sorria, nem com os olhos. Quando me viu, disse: "Essa aí vai dar trabalho. Tem olhar de quem pensa." Eu queria responder: "E a senhora tem cara de quem desconta." Mas fiquei quieta, como mandaram. Lourdes me deixou lá no portão. Disse que voltava no fim da tarde. Me deu um beijo na testa, daqueles falsos, úmidos e frios, e saiu como se tivesse deixado um pacote de arroz emprestado. Eu fiquei parada na porta, com minha trouxinha nas mãos, esperando alguém me mostrar onde sentar. Mas nem cadeira me ofereceram. Fui direto para o tanque. Passei o dia carregando balde, lavando lençol encardido, esfregando o chão que nem sujeira queria mais morar. A primeira dizia que era para me moldar, que moça direita não nasce feita, e eu, que nem sabia direito o que era ser moça, já estava virando faxineira. No fim do dia, Lourdes voltou, entrou sorrindo, perguntou se fui bem, e eu, com os dedos sangrando e a alma encardida, respondi com a cabeça. Ela nem olhou para as minhas mãos, só agradeceu a prima e disse: "Semana que vem a gente vai de novo." "De novo?" "Ah, minha filha, foi só o começo. Começou com um sábado, depois virou todo fim de semana, depois dia de semana. Cada vez era numa casa diferente. Tia Gertrudes, tio Pedro, comadre Liana, sogra da vizinha. Se tivesse parede e escada para esfregar, lá estava eu. E sempre com o mesmo discurso: Margarida precisa aprender, é pro bem dela." Só que ninguém nunca perguntou o que eu queria aprender. Ninguém perguntou se eu estava cansada, se eu sentia saudade de casa, se eu sabia que aquilo não era normal, porque para eles eu era só um corpo disponível, uma presença útil, um braço pequeno para carregar balde. E sabe o que doía mais? O jeito que Lourdes me olhava quando me deixava nas casas. Ela fingia preocupação, dizia: "Se comporta, não faz feio", mas o olhar era de alívio. Como se me jogar naquelas casas fosse uma bênção, como se eu tivesse sorte. E eu, burra, ainda achava que estava sendo formada para um futuro decente. Uma vez fomos para a casa do tio Hilário, um homem calado que mastigava as palavras como quem mastiga fumo, sem pressa e com nojo. A mulher dele era muda de alma. Me deixaram na cozinha. Mandaram preparar o almoço. Eu que nunca tinha temperado nem ovo. De repente estava descascando abóbora e ouvindo o relógio da parede gritar as horas. Lourdes disse que ia voltar antes do sol baixar, mas não voltou. O tempo passou. As horas esticaram até virarem medo. E quando perguntei à mulher do tio onde estava minha irmã, ela respondeu com aquele tom que fura por dentro. Ela mandou avisar que não vem mais hoje. Foi aí, aquela noite. Fui trancada num quarto, sozinha. Sem vela, sem colchão, só uma esteira velha e o som da madeira estalando como se alguém andasse do lado de fora. A porta tinha um trinco por fora. Eu tentei abrir. Mexi, empurrei, nada. Era madeira contra menina. A madeira ganhou. Eu não chorei. Não porque não quis, mas porque choro exige fôlego. E eu só tinha medo. Medo que tivesse rato, cobra, homem. Medo de virar parte daquela casa. De não sair mais dali. De virar uma coisa que eles usassem conforme o dia e o humor. Na manhã seguinte, Lourdes apareceu como se nada tivesse acontecido. Entrou, me chamou de minha Margarida forte,
me abraçou como quem abraça pacote e ainda disse, com a maior naturalidade do mundo: "Tá pronta para a próxima? Você tá indo tão bem, tô orgulhosa." Orgulhosa. A mulher me tranca com gente que mal olha no meu olho, me usa como criada sem nome e ainda se diz orgulhosa. Ali eu comecei a desconfiar que alguma coisa estava fora do lugar, mas ainda faltava coragem para pensar mais fundo. Na época, só pensei uma coisa: se isso é ser mulher, eu prefiro continuar menina. E eu era nova demais para entender que ela estava me usando para trabalhar para ela e ela ficar com o dinheiro. Na terceira semana seguida que fui parar na casa do tio Laerte, eu já sabia até o cheiro da toalha dele. Um cheiro forte, doce e enjoado, que grudava na pele e voltava comigo para casa mesmo depois de 2 banhos de bacia. A Lourdes fingia que era visita educativa. Você precisa se formar, Margarida. Mulher de respeito, sabe servir, sabe obedecer, sabe ser discreta. Ela falava isso com a mesma calma que uma costureira enfia agulha em pano fino, enfiando devagar, mas atravessando até o outro lado. O tio Laerte era um homem alto, de dentes grandes e mãos ligeiras. Falava pouco, mas olhava demais. Tinha uma fala arrastada, meio boba, daquele tipo que finge distração para esconder intenção. Sempre me chamava de Florzinha ou Pérola. Nome bonito na boca errada vira veneno, minha filha. E esse homem, ele destilava. Na primeira vez que fui, Lourdes ficou comigo um tempinho. Me mostrou a pia, o pano de chão, os pratos para secar. Disse para eu fazer tudo certinho. O tio é exigente, mas é bom homem. Ela cochichou. Eu acreditei, né? Era minha irmã. E quando a gente acredita, a queda é mais funda. Dessa vez, ela não ficou nem 15 minutos. Saiu dizendo que tinha tarefa de casa, que voltava no fim da tarde. Fiquei com o tio, a mulher dele e uma pilha de panela que parecia crescer cada vez que eu piscava. A mulher era muda de sentimento. Me olhava como quem olha para uma galinha nova. Dava ordens secas, sempre com um pano na mão e a testa franzida. Eu fazia tudo o que ela mandava. Varri quintal, limpei banheiro, descasquei batata até o dedo enrugar. E toda vez que eu errava, tropeçava na vassoura, deixava cair uma casca no chão, o castigo vinha rápido. Não era grito, era beliscão, tapa com o pano molhado. Uma colherada de arroz jogada fora e eu ia comer o que sobrasse da panela. Não tinha apelação. Moça tem que aprender cedo a se aguentar sem reclamar, ela dizia. E o tio só ria. No segundo sábado seguido que fui lá, ele já me chamava de minha menina aplicada. Sentava do meu lado quando eu esfregava o chão. Pegava no meu braço para ver se estava firme. Encostava demais. Passava a mão nas minhas costas como quem limpa pó. E eu travava por dentro, mas sorria. Porque a Lourdes dizia que moça direita não faz escândalo. Que quem reclama mostra fraqueza. Você é forte, Margarida. Isso ela repetia toda vez que eu voltava com o corpo doído e a alma encolhida. Na terceira vez, aconteceu. Eu estava varrendo a parte de trás da casa, de cócoras, suando, cansada, quando ele apareceu por trás com aquele riso mole. Disse: "Assim você vai ficar corcunda, Florzinha. Deixa eu te mostrar como sentar direito." E pôs a mão onde não devia, com força disfarçada de delicadeza. Me puxou pelo braço, ajeitou meu corpo como se eu fosse boneca, passou o dedo na minha nuca dizendo que era só carinho. E eu ali, travada, com os olhos presos no chão, esperando aquilo acabar. Doía. Não era dor de tapa. Era outro tipo. Era dor de alma com vergonha do próprio corpo. Naquela hora, a mulher dele chamou da cozinha. Ele se afastou rindo, disse que eu estava aprendendo bem. Eu voltei para varrer, mas já não era a mesma. Quando Lourdes veio me buscar, eu estava muda. O rosto quente, os olhos secos. Ela olhou para mim, viu que tinha alguma coisa errada, mas fingiu que não viu. Só disse: "Você está ficando cada vez mais forte. O tio te elogiou." E eu quis gritar, quis dizer tudo, mas a voz se engasgou com o medo. No caminho de volta, perguntei: "Por que você me leva lá? Por que eu? Por que sempre eu?" Ela não respondeu de cara, só me olhou com aquele sorrisinho de canto.
o mesmo que usava quando escondia alguma coisa da mãe, e disse: "Porque só você aguenta, Margarida." E continuou andando, como se tivesse dito uma bênção. E eu, que nunca fui de discutir, fui atrás. Mas dentro de mim, algo começou a se partir. A escola, que antes era meu único respiro fora da casa, virou só mais um lugar onde eu aprendi a desaparecer sem fazer barulho. Começou com os cochichos no pátio, as perguntas que pareciam inocentes demais para tanta malícia. "Ué, Margarida tá morando com os tios agora? Tua irmã falou que você tá aprendendo a ser mulher. O que é isso?" Eu fingia que não ouvia. Às vezes respondia com um sorriso torto, outras só abaixava as cabeças. No fundo, queria dizer: "Tô sumida porque me mandaram sumir. E estão me ensinando a ser coisa que eu nem sei se quero ser." Mas a gente aprende cedo que certas verdades queimam mais quem fala do que quem esconde. As professoras começaram a notar. A de português, Dona Alzira, mulher miúda de óculos torto, me chamou na sala dela um dia. Passou a mão no meu ombro, como quem afaga gato arisco, e perguntou: "Tá tudo bem, Margarida? Você anda tão calada, tão cansada?" Eu menti. Claro que menti. Disse que estava tudo ótimo, que era só um resfriado, que estava estudando muito em casa, que Lourdes estava me ajudando com as tarefas. Inventei tanto que quase acreditei. Ela me olhou de canto, como quem vê o buraco, mas decide não perguntar por medo do que pode cair lá dentro, e me liberou com um: "Se precisar, tô aqui." Nunca precisei. Ou melhor, precisei demais, mas nunca pedi. Os dias foram passando, minhas notas despencaram. A letra, que antes era desenhadinha, virou garrancho. O cabelo, que Lourdes tanto fazia questão de arrumar, vivia preso com barbante, ou molhado de suor. As colegas pararam de me chamar para brincadeiras. No recreio, eu era a que ficava no canto, mexendo no barro com a ponta do sapato. Ninguém mais me via. E olha, doía menos assim. Lourdes continuava sendo o orgulho da escola, líder de turma, exemplo de compostura, a filha que qualquer mãe queria ter. Ela andava pelos corredores como quem flutua, sempre limpa, sempre impecável. Os professores elogiavam, os vizinhos elogiavam, até os desconhecidos paravam na rua para dizer que ela ia longe na vida. E eu era o contrário. Eu era o fundo do poço onde ela pisava para subir. Foi mais ou menos nessa época que o pai começou a me notar de novo. Mas não daquele jeito de domingo à mesa. Não com palavra, não com pergunta. Era só um olhar que durava mais do que devia. Um olhar que antes era só para Lourdes e que agora era meu. No começo ele só me chamava para ajudar a buscar lenha no quintal, ou para conversar um pouco depois do jantar, ali fora, quando o sol já tinha se escondido e a mãe estava ocupada lavando as panelas. Eu não achava estranho, porque antes ele fazia isso com a Lourdes. Só que ela começou a inventar desculpas. Dizia que estava com dor de cabeça, que precisava estudar, que ia ajudar a mãe. E aí ele olhava para mim e dizia: "Então vem você." E eu ia. Porque dizer não para ele nunca foi uma opção. Porque ele era o pai. Porque era raro ele lembrar que eu existia. E porque, lá no fundo, eu queria. Não aquilo, não daquela forma, mas queria atenção. Queria ser chamada. Queria que alguém me visse. As conversas eram curtas. Os toques, estranhos. Carinhos que pareciam fora do lugar. Um gesto no cabelo, uma mão no ombro que deslizava demais. E sempre aquele silêncio grosso, aquele ar abafado de coisa errada. Eu sentia um aperto, um enjoo que não vinha da barriga, mas da alma. Queria chorar às vezes, mas não sabia por quê. Só sabia que, quando acabava, eu me sentia mais sozinha do que antes. Teve uma noite que eu voltei para dentro e Lourdes estava me esperando no corredor. Ela não disse nada, só me olhou com aquele olhar que furava por dentro. Me puxou pelo braço, olhou minhas mãos, passou os dedos pelo meu pescoço como quem procura ferida invisível e perguntou baixinho: "Tá machucada?" Eu neguei com a cabeça. Ela respirou fundo, me abraçou e depois saiu andando sem olhar para trás. Naquele abraço tinha tudo: a culpa, o alívio, a covardia. Era como se ela dissesse: "Você assumiu meu lugar. Obrigada." E eu, com a cabeça encostada no peito dela, só pensava numa coisa:
Será que isso é o que é ser mulher? Ser olhada com fome, ser calada com toque, ser esquecida por quem devia proteger? Eu não sabia, ainda não sabia, mas já desconfiava que, se ser mulher era isso, eu preferia continuar apagada. A primeira vez que vi Lourdes recebendo um pacote bonito embrulhado com fita, pensei que fosse aniversário dela, mas era só terça-feira, e ela nem gostava de fita. Ainda assim, sorria como quem ganha reconhecimento do presidente. E eu, ali do lado, com a mão roxa de tanto lavar chão, observando sem entender. É um agrado pela ajuda com a Margarida. Tua irmã é de ouro, dizia a tia Carminda, enquanto colocava o pacote na mão da minha irmã. Um pacote de pano bom, colorido, coisa que não se via todo dia por ali. Essa menina só está aprendendo porque tu tem pulso. Lourdes agradeceu, riu com aquele jeito dela que parece flor, mas é planta carnívora. E me olhou, não com orgulho, com alívio. O mesmo alívio de quem plantou e agora colhe, mesmo sabendo que o solo não foi dela. A verdade, eu estava começando a perceber. Não tudo, claro. Eu ainda era burra demais para ligar todos os pontos, mas já via que a cada tapa que eu tomava de um parente, Lourdes ganhava um favor. Cada lágrima minha virava elogio para ela. No domingo seguinte, outra tia veio visitar a gente em casa. Trouxe um pão doce embrulhado em pano de prato. Entregou para Lourdes como quem entrega troféu. Disse, pelo esforço com a Margaridinha. Uma menina difícil, mas você está conseguindo dobrar. Dobrar. Eu não era gente, era papel. E aí começou a chuva de mimos. Uma saia nova aqui, um sabonete cheiroso ali, um pedaço de tecido mais fino, para fazer vestido, tudo para Lourdes. Tudo porque ela cuidava de mim tão bem. E eu só ouvia. Ou melhor, eu ouvia e esfregava. Porque nada muda na rotina da que serve. Continuava indo para a casa dos parentes. Continuava dormindo em esteira. Continuava carregando balde e calando vontade. E o pior, eu achava que estava fazendo certo. Comecei a pensar, talvez, se eu obedecer melhor, a Lourdes ganhe mais coisas. E dentro da minha cabeça infantil, isso parecia uma forma de ser útil, de ter valor. Mesmo que o valor fosse medido pelas coisas que davam para ela, e nunca para mim. Teve uma vez que fui para a casa da comadre Nair, uma mulher amarga que cuspia veneno até quando sorria. Passei 2 dias limpando a casa dela. No fim, ela me deu uma maçã. Uma maçã, meu bem, como se fosse pepita de ouro. E disse, você é esforçada. Sua irmã merece tudo de bom por ter te ensinado. A Lourdes, quando viu a maçã, fingiu surpresa. Ah, que linda! Agora sim tá ficando mocinha. Me abraçou, apertado. Mas não perguntou se doeu o joelho de tanto ajoelhar no chão frio. Só perguntou se a comadre tinha elogiado. Quando eu disse que sim, ela relaxou. Era isso. Elogios para mim, prêmio para ela. Mas teve um dia que me marcou diferente. A família se reuniu para aniversário do meu pai. A casa estava cheia, comida na mesa, risada alta, gente que nem lembrava meu nome. Eu estava na cozinha, lavando louça com a bacia cheia até a borda, quando a tia Lúcia entrou. Ela me olhou por uns segundos, ajeitou o lenço no pescoço, suspirou e disse, tua irmã falou que você está rendendo bem. Disse que já nem reclama mais. A gente sabe que não é fácil, viu? Mas tu está sendo uma bênção. Está ajudando muito essa família. Lourdes merece ser reconhecida por isso. Eu sorri, porque era isso que me ensinaram. Sorrir mesmo quando a frase te esmaga. E continuei lavando. Mais tarde, vi Lourdes ganhar um chinelo novo da mãe, coisa que ninguém recebia fora de data especial. Você tem sido uma filha de ouro, disse ela. E Lourdes, como sempre, agradeceu com os olhos abaixados. Mas o canto da boca dela sorria sozinho. Naquele dia, ganhei uma fita de cabelo, azul desbotado, mas limpa. Lourdes me entregou com um sorriso. Para você lembrar que está indo bem. Eu peguei a fita como quem pega uma esmola. Agradeci. E naquela noite, chorei com ela na mão. Porque eu sabia, aquilo não era presente. Era pagamento pelo silêncio. Era a moeda da obediência. Era o sinal de que, se eu continuasse fazendo tudo certo, sorrir quando doía, trabalhar calada, aceitar os convites do pai para o quintal,
Eu talvez ganhasse mais uma fita, talvez até um pente. Mas carinho, comida quente, um lugar à mesa, isso era luxo de irmã mais velha. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. A primeira moeda que eu vi tilintar na mão da Lourdes por minha causa não foi paga com trabalho, foi paga com cansaço, com a carne da palma da minha mão rachando de tanto esfregar chão de parente ingrato. E ela, linda como sempre, sentada na cadeira da cozinha com a perna cruzada, balançando os dedos com o som do dinheiro fresco. Foi a tia Teresa que deu, por você ter caprichado lá, e me deu uma goiabada de papel amassado como prêmio. Goiabada. Por uma semana lavando a casa da mulher que não tirava o chinelo nem para dormir. Não disseram que eu estava indo para trabalhar. Disseram que era para ajudar. E ajudar naquela época era palavrinha bonitinha, para justificar tudo. Mandar criança para ralar sem pagar, fazer favor de graça para adulto folgado, ou, no meu caso, tapar buraco que outra não queria mais ocupar. A Lourdes dizia que eu estava aprendendo, que um dia você vai me agradecer. Ela batia no meu ombro como se fosse bênção. Mas cada batida era só mais um empurrão para dentro do buraco. Ela passou a me mandar todos os dias para uma casa diferente. Hoje é na tia Lúcia. Amanhã vai lá para o padrinho Rômulo. Depois de amanhã, Dona Cléia está precisando. Era um entra e sai que não acabava nunca. Como se eu fosse uma bacia que todo mundo revezava para lavar roupa. E os tios? Ah, os tios pagavam. Nem que fosse um trocado ou uns ovos. Mas nunca vinham para mim. Tudo ia direto para a mão da Lourdes. É para sua irmã. Ela que organiza a tua vida. E ela organizava mesmo. Organizou tão bem que eu só almoçava se ela dissesse. Só descansava se ela permitisse. Só sentia se sobrasse tempo. De noite, voltava para casa com os pés queimando, o cabelo grudado de suor e ainda tinha que lidar com o pai. Porque, veja bem, Lourdes sabia o que fazia. Ela me mandava embora o dia todo, mas me fazia voltar antes do escurecer. Pai não gosta de casa vazia à noite, ela dizia. E eu sabia que isso queria dizer, se você não voltar, é comigo que ele vai implicar. Era isso. Eu era o seguro dela, o escudo, a moeda de troca. Enquanto eu estivesse por perto, ela dormia em paz. Eu, não. Às vezes ele me chamava do nada. Dizia que queria conversar, que eu era a filha que estava crescendo, que ele estava se orgulhando, e me puxava para sentar do lado, colocava a mão no meu joelho, falava devagar, quase manso. Eu ficava gelada, mas não me mexia, porque se eu fugisse, quem ia pagar o preço era ela. E mesmo sabendo disso, ela nunca me agradeceu. Só me dava fita velha, fruta madura, às vezes um pedaço de tecido esgarçado. Certa vez, voltei da casa da tia Aparecida com o braço arranhado. A mulher me fez cortar cerca com faca cega. Lourdes olhou para o machucado, fez cara de nojo e disse: "Não vai mostrar isso para a mãe, vai pensar que você é desastrada." E me deu um sabonete velho como compensação. Sabonete. Um sabonete que já vinha sem cheiro. A mãe, essa fingia não ver. Dizia que era bom eu ganhar responsabilidade. Que Lourdes estava me ensinando para a vida. E o pai? Bom, o pai só me olhava daquele jeito dele, como quem mede uma vaca nova que começa a dar leite. E eu sorria, porque era isso que me restava. Sorrir sem dente. Sorrir com dor. Teve um dia que perguntei para Lourdes: "Você está guardando esse dinheiro onde?" Ela respondeu sem nem me olhar: "Tá seguro. Um dia você vai me agradecer." A frase de sempre. O disco arranhado da desculpa. Mas dentro de mim, alguma coisa começou a trincar. Não era raiva. Ainda não. Era uma mistura de vergonha e desconfiança. Um sentimento que nascia no estômago, queimava a garganta e morria seco na língua. Porque eu não sabia falar dele ainda. Só sentia. E doía. Doía saber que enquanto ela recebia visita na sala com bolo e café, eu estava com a cabeça dentro do tanque lavando cueca de velho. Doía saber que enquanto ela recebia dinheiro por mim, eu recebia migalhas. Doía mais ainda ver que ela me olhava com orgulho. Orgulho de ter criado a serva perfeita. Mas como toda rachadura, uma hora aquilo ia abrir.
Tinha um olhar que o pai lançava no terreiro que fazia até as galinhas se esconderem. Era aquele tipo de olhar que não pede permissão, só escolhe. E nos últimos meses, aquele olhar tinha mudado de rota. Antes, ele varava a Lourdes da cabeça ao pé. Agora, vinha reto para mim, devagar, certeiro, como quem já sabe o caminho e só está esperando a hora certa de bater na porta. No começo, achei que era coincidência, um acaso. Afinal, o homem nunca teve paciência comigo. Só me mandava calar a boca e parar de andar descalça. Mas com o tempo, fui percebendo que a cada vez que Lourdes inventava dor de cabeça, era eu quem ele chamava para ajudar na horta, buscar lenha, ver um negócio ali atrás da casa. E sabe o que era pior? Ela sabia e deixava. Pior, organizava. Lourdes tinha virado uma gerente de sacrifício alheio. Ela fazia o cronograma dos meus silêncios. Quando via que o pai estava agitado, me penteava melhor, dava banho de caneco, colocava um vestido que ainda cabia em mim e dizia: fica apresentável, vai que ele resolve conversar hoje. Conversar. Essa palavra na boca dela era faca. E os tios? Ah, os tios adoravam uma desculpa para me chamar. Bastava Lourdes dar ela pode ir, que eu já estava no portão, com a trouxinha de roupa e a alma encolhida. Eles vinham me buscar como quem escolhe fruta madura no mercado. E eu, boba, ainda achava que estava ajudando. Teve um dia que eu ouvi, sem querer, a conversa dela com a mãe. Estavam no quarto, pensando que eu estava no galinheiro. Lourdes disse baixinho, mas firme: ela está aguentando bem. Até os tios comentaram que ela não reclama mais. E a mãe respondeu: ainda bem, pelo menos sobra paz aqui dentro. Paz. Paz para quem? A paz que sobrava para elas era a guerra que eu carregava nas costas. Lourdes começou a usar palavras novas comigo. Dizia que eu precisava ser mais gentil, não fazer cara feia, aproveitar que estão gostando de mim. E quando eu fazia cara de quem não entendeu, ela completava: homem gosta de mulher que sabe agradar. Você tem que aprender. Eu não sabia o que era agradar homem. Sabia lavar louça, limpar chiqueiro, cuidar de criança doente, mas agradar, isso era coisa que Lourdes fazia com os olhos e com o tom de voz. Agora queria que eu fizesse também, para ela não precisar mais. Uma vez, o tio Alcides veio me buscar. Eu estava com febre, suando frio, mas Lourdes não quis ir no lugar. Disse: se você for agora, ele vai ver que você é esforçada. Vai te dar presente. Presente. O tal presente foi um pedaço de goiaba dura e um carinho no braço que me deixou roxa por 2 dias. Na volta, Lourdes perguntou: ele elogiou? Eu, com a voz engolida de vergonha, disse que sim. Ela sorriu. Um sorriso leve, satisfeito, como quem risca uma conta paga no caderninho. E eu comecei a notar. Toda vez que eu voltava arrasada, ela respirava mais leve. Tinha vezes que ela até cantava no terreiro. Lavava a roupa com mais calma. Dormia cedo. Era como se minha dor servisse de travesseiro para ela. Teve uma noite que o pai me chamou de novo para o quintal. Eu fui, como sempre, com a alma pendurada no osso. E quando voltei, Lourdes estava na rede. Me olhou, viu meu rosto pálido e só perguntou: você conseguiu ser boazinha? Eu não respondi. Sentei no chão e comecei a arrancar os fiapos da barra do vestido. E ela riu. Riu como quem finalmente conseguiu dormir em paz. Ali eu entendi. Não era mais sobre me ensinar. Nunca foi. Era sobre me empurrar no lugar dela. Me vender em pedaços pequenos, de forma tão disfarçada que até eu acreditasse que era escolha. Ela não queria proteção. Queria blindagem. E eu era o colete dela. Eu não sei em que dia exatamente o mundo deixou de ter chão. Não teve aviso. Não teve barulho. Só lembro que um dia acordei e a minha cabeça rodava antes mesmo de eu sair da rede. Levantei para buscar água e o balde caiu da minha mão. O estômago revirava, o corpo tremia, a visão embaçava e eu nem tinha chorado ainda. A Lourdes olhou da porta e bufou. Você vai me dar trabalho agora? E foi isso. Nenhum, tá tudo bem. Nenhum, senta um pouco. Só a cobrança de sempre, como se minha tontura fosse preguiça. E eu ainda tentava levantar. Ainda queria merecer aquele pedaço de pano que ela chamava de presente. Mas os dias foram ficando mais difíceis.
Os tios começaram a vir com mais frequência. Um deles aparecia quase toda semana, dizendo que a patroa precisava de ajuda, que a menina trabalha bem. Lourdes não pensava duas vezes. Me entregava com o avental ainda molhado no corpo. Vai logo que estão esperando. E eu ia, porque se não fosse eu, ia ser ela. E ela não queria mais. Um dia, o pai me chamou antes mesmo do jantar. Disse que queria que eu o ajudasse a buscar umas ferramentas. O caminho até o galpão parecia mais longo naquele dia. Meu corpo pesava como se tivesse cimento nos ossos. E ele foi andando na frente, como sempre. Quando chegou, ficou me olhando de um jeito que eu já conhecia. Aquele jeito que escolhe, que mede, que invade. E eu estava cansada até para fugir. Quando voltei, não consegui comer. A comida descia amarga. A mãe disse que eu estava muito fresca. Lourdes só comentou: deve estar doida da cabeça. E essa frase ficou ecoando. Louca, fraca, inútil. Era isso que eu estava me tornando. Um corpo que não servia mais nem para ser escudo. A tarde em que tudo se quebrou começou como qualquer outra. A Lourdes disse que o tio Arnaldo tinha pedido ajuda. Disse que era só para lavar umas roupas, dar uma organizada na cozinha, coisa rápida. Me entregou um pedaço de pão, mandou eu me apressar. Não faz cara feia. Ele paga bem, depois te dou um laço novo. Quando cheguei lá, a casa estava vazia, silenciosa. O tipo de silêncio que grita. Ele me recebeu com aquele sorriso apertado, o mesmo de sempre. Ofereceu água, mandou eu sentar. Eu não queria, mas obedeci. Como sempre, comecei a dobrar uns panos. Ele ficou perto, perto demais. Dizia que eu estava virando mocinha, que estava bonita demais para não ser notada. E então ele passou do ponto. Não vou dizer como. Não preciso. Você que lê isso já entendeu. Ele tirou de mim o que ainda me fazia criança. Aquela última parte que ainda se escondia dentro de mim, que me fazia sentir que talvez o mundo ainda podia ser meu. Ele arrancou isso de mim, com mãos pesadas, com voz fingida de carinho, com uma força que me esmagou por dentro. E eu não gritei, porque o grito tinha morrido dentro de mim já fazia tempo. Quando tudo terminou, ele me mandou levantar, lavou as mãos e disse que era para eu não contar para ninguém. Você é forte, vai aguentar. Sua irmã falou que você dá conta. Essas palavras bateram mais que qualquer mão. Lourdes chegou para me buscar. Eu estava sentada no chão da cozinha dele, sem olhar para nada. Quando ela estendeu a mão, eu empurrei com tudo. Ela caiu de bunda no chão. Ficou lá, sem dizer uma palavra. O olhar dela, pela primeira vez, não teve superioridade. Teve medo, teve culpa. Ela sabia, ela entendeu. E pela primeira vez, ela não teve coragem de mentir. Fomos embora caladas. O caminho até em casa foi só som de chinelo arrastando e vento. Quando cheguei no meu canto, deitei no chão. Não quis rede, não quis pano. Só chorei. Chorei como quem perde o corpo, como quem vira só lembrança. E dormi assim, com o rosto inchado, com a alma vazia, com o mundo desfeito. Depois daquele dia, eu não lembro de ter vivido mais nada com gosto. O mundo virou um barulho distante e meu corpo virou uma roupa grande demais, pendurada num gancho enferrujado. Acordava, andava, comia, se é que dá para chamar aquilo de comer. Mas eu, de verdade, a Margarida que tinha sonho bobo e esperança escondida, ficou lá na cozinha da casa do tio. Morreu ali, e ninguém acendeu vela. Eu comecei a andar devagar, como quem tem areia nas juntas. Os pés não obedeciam direito. A cabeça ficava leve demais, como se fosse voar. Às vezes eu estava na frente do fogão e de repente tudo escurecia. O estômago revirava por nada, a vista embaçava. E quando eu dizia que não estava bem, a mãe dizia que era fraqueza. Essa menina sempre foi molenga. O pai bufava e pedia mais café. Mas a Lourdes não dizia nada, só olhava. E quanto mais calada ela ficava, mais ela me colocava para fazer. Vai lá na tia Conceição. Dona Cléa chamou de novo. Seu Afonso passou aqui perguntando se você pode dar uma passada. Eu ia. Porque o que eu ia dizer? Não quero? Eu nem lembrava mais o que era querer. A escola virou piada.
eu sentava na última carteira, escrevia meia linha e parava. Ficava olhando para o papel como quem olha para um buraco. A professora me chamou no canto. Disse que estava preocupada. Eu ouvi tudo sem ouvir. Quando ela mandou chamar minha mãe, quem apareceu foi Lourdes. E ela, mais uma vez, salvou as aparências com aquele teatrinho ensaiado. Ela está sensível, professora. A gente lá em casa é muito reservado. Sabe como é? Margarida sente demais. Sempre foi assim. A professora acreditou. Ou fingiu. Mas a Vila começou a falar. Diziam que eu estava com o olho vazio, que aquilo não era de Deus, que talvez fosse castigo. Uma das vizinhas, a dona Marlene, apareceu com um galinho de arruda e uma oração dobrada. Mandou eu colocar embaixo da rede, para espantar o quebranto. Eu aceitei com um sorriso torto, só para ela parar de olhar para mim como se eu fosse bicho do mato. Lourdes ficou incomodada com isso. Não com o que estavam dizendo, mas com o fato de eu ter virado assunto. Ela gostava dos holofotes, mas só quando era ela no centro. E agora, com todo mundo reparando no meu jeito de andar torto, no meu silêncio gelado, ela começou a ficar nervosa. Você está me fazendo passar vergonha, ela dizia entre os dentes, como se eu tivesse escolhido adoecer. E quanto mais eu murchava, mais ela florescia. Se arrumava todo dia, visitava comadres, ria alto no terreiro, ajudava na cozinha só quando tinha visita. O pai voltou a elogiar a filha direita e a mãe andava com mais orgulho do que panela velha no fogo. Lourdes voltou a brilhar e eu virei sombra. Um pedaço de casa que ninguém limpa, mas todo mundo pisa. Teve uma tarde que eu sentei no chão do terreiro e fiquei ali, parada. O sol batia na testa e eu nem piscava. A cabeça rodava, o coração batia lento. Lourdes passou, me olhou de cima e perguntou: "Você vai ficar aí parecendo uma vaca esperando morte?" Eu não respondi. Pela primeira vez, o silêncio foi a minha arma e doeu mais nela do que qualquer grito. Ela se abaixou, me puxou pelo braço. "Levanta, Margarida, você está estragando tudo." E eu puxei o braço de volta. Não com força, mas com firmeza, como quem diz: "Acabou." E disse com a voz baixa, sem tremor: "Se está estragado, é porque você quebrou." Ela me olhou, pela primeira vez sem superioridade. Tinha um pingo de medo no canto do olho. Ela sabia que tinha perdido o controle. E eu tinha perdido tudo. Naquela noite, ouvi o pai cochichando com a mãe: "A outra tá com um problema, viu?" E a mãe: "Já foi mais esperta, agora parece bicho doente." Lourdes não disse uma palavra, mas balançava a perna na rede com a ansiedade de quem sabe que o jogo virou. Porque eu, mesmo destruída, já não servia nem como escudo. Ela começou a dizer para as visitas que eu não batia bem da cabeça. Disse que era melhor eu ficar em casa, que era perigoso me deixar sozinha por aí. Era ela quem dizia, em voz baixa: "Deixa ela quieta, é melhor." Me isolou como se eu fosse contágio. E no fundo, talvez fosse mesmo. Eu era o retrato daquilo que ela não queria ser mais. Mas o problema, minha filha, é que quando você vira nada, ninguém espera mais nada de você. E foi aí que eu comecei a enxergar diferente. Porque se não esperavam mais que eu obedecesse, sorrisse ou servisse, talvez fosse hora de devolver um pouco, nem que fosse com silêncio. Demorei tanto para perguntar que achei que nunca ia ter coragem. Mas teve um dia, um desses em que a alma parece mais encardida que o pano de chão da cozinha, que eu olhei para Lourdes sentada na beira da cama, penteando o cabelo com aquela calma falsa, e a pergunta saiu sem aviso. Saiu como um soluço engasgado: "Por que você fez isso comigo?" Ela não se virou. Continuou penteando, com a escova torta na mão, os fios cheios de orgulho. Ficou em silêncio, uns 20 segundos, talvez mais. E aí, sem levantar o tom, respondeu como quem fala de receita de bolo: "Porque você era a única que podia apanhar por mim." Meu estômago virou na hora, não pela resposta, mas pela naturalidade, como se eu fosse uma tábua, um anteparo, uma coisa. Ela enfim virou o rosto, os olhos parados no espelho rachado. "Você era pequena, não falava nada, aguentava calada. Foi fácil. Fácil." A palavra bateu no peito como uma pá. Tentei ficar firme.
Engoli seco, me segurei na beirada da cama como se o chão estivesse querendo me puxar. Mas eu era sua irmã. Foi tudo o que consegui soltar. Ela riu. Um riso curto de nervoso. Irmã não protege ninguém nesse mundo, Margarida. Irmã sobrevive primeiro. Se der, depois ajuda o resto. Ela se levantou, foi até o armário. Pegou uma toalha velha, dobrou como quem arruma altar e colocou na mesa. Você acha que comigo foi diferente? Você acha que o pai não fazia as mesmas coisas comigo? Que os tios não olhavam do mesmo jeito? Você acha que eu cheguei nesse ponto por gosto? Eu fiquei olhando para ela, tentando encontrar um traço de arrependimento, um farelo de culpa, qualquer coisa humana. Mas não tinha, só dureza, só sobrevivência crua. Eu tinha a sua idade quando tudo começou comigo. Toda noite, toda visita, era na mesma coisa. Ninguém via, ninguém perguntava. E eu engolia tudo, tudo, até o dia que olhei para você e vi uma saída. Você era pequena, limpa, sem peso. Eles iam trocar de alvo e trocaram. Você acha que foi fácil? Ela perguntou, mas sem esperar resposta. Foi o que eu consegui fazer. Você salvou minha vida e destruiu a minha. Ela engasgou por um segundo, mas disfarçou rápido. Se virou de novo para o espelho. Cada uma aguenta o que pode. Você aguentou mais que eu. Nesse momento, meu corpo tremia, mas não de medo, de ódio, de uma raiva quieta, espessa, que vinha crescendo há anos sem nome. E agora tinha. Ela. Você me entregou como se fosse carne. E agora quer chamar isso de sobrevivência? Ela cruzou os braços. Eu fiz o que podia com o que eu tinha. Se fosse você no meu lugar, faria igual. Não, eu não faria. E era isso que doía. Levantei, me aproximei dela. O rosto dela, pela primeira vez, pareceu menor, menos firme, mas ainda assim, frio. Você matou minha infância, Lourdes, e agora está tentando dizer que foi por amor? Ela abaixou os olhos, coisa que nunca fazia. Não foi por amor, foi por medo. E aí eu entendi. Entendi que ela nunca me viu como irmã, me viu como solução. Me afastei, olhei ao redor, como quem procura ar. A casa estava escura, mesmo com o sol lá fora, porque eu não estava mais ali. O que restava de mim estava saindo pela porta. Você não é minha irmã. Nunca foi. Ela mordeu os lábios, mas não chorou, nem pediu desculpa, porque quem aprende a sobreviver assim, aprende a não se arrepender. E foi ali, naquele chão sujo, que eu decidi. Nunca mais calada, nunca mais obediente, nunca mais escudo. A partir daquele dia, eu era outra, mesmo sem saber quem ainda. Lourdes saiu de casa como quem joga uma roupa velha fora. Não chorou, não avisou direito. Disse que ia ajudar uma moça da cidade com os bordados e que talvez passasse uns dias por lá. Levou só o vestido azul, um chinelo bom e a maleta pequena, aquela que ela não deixava ninguém tocar. A mãe ficou parada na porta, secando mão no avental. O pai fingiu cochilar na rede. E eu fiquei sentada no batente, olhando para a poeira do chão. Ninguém disse, volta logo. Ninguém perguntou quando ela voltava. Parecia que todo mundo já sabia que era a partida definitiva. Lourdes deu um beijo seco na bochecha da mãe. Olhou rápido para o pai e me encarou por 3 segundos. 3 segundos longos, secos, duros. O olhar dela dizia tudo. Cuida do que sobrou. E foi embora com o que era dela. O corpo, o futuro, a liberdade. Ficaram os ecos. A cadeira dela, o pente no canto da estante, o cheiro do sabão de roupa e a minha vida, agora sem escudo nenhum. Lourdes tinha ido e eu virei o único alvo da casa, sem desvio, sem distração. O pai voltou a andar mais pela casa. Parava na porta do meu quarto como quem esqueceu alguma coisa. Passava a mão na cabeça e dizia, tá crescendo, hein? Com aquele meio sorriso que me dava enjoo. A mãe evitava o assunto. Tá cansado, coitado. Sempre achava um pano para esfregar ou uma panela para tampar o som. Mas eu via. E aí veio aquela noite. Aquela noite. Ele me chamou mais cedo, dizendo que precisava de ajuda com o lampião no galpão. Eu sabia que não era o lampião. Fui assim mesmo. O corpo já ia sozinho, feito bicho acostumado à coleira. O escuro lá dentro era diferente. Cheirava na ferrugem, óleo e silêncio. Ele falou pouco.
só se aproximou, botou a mão no meu ombro e depois fez o que sempre fez, mas pior, porque aquela noite foi o estopim, a gota que entornou tudo, não pelos toques, mas pelo que veio depois, pela frase que ele disse na hora de me largar no canto: "Você é igualzinha à sua irmã, mas mais obediente." Foi aí que meu sangue ferveu, não por ele, mas por ela, porque naquele momento entendi que ela sabia que isso ia continuar, que ao fugir, ela me deixou no lugar. Sabia exatamente o que estava me entregando. E a mãe fazia silêncio. Sempre soube também. Voltei para o quarto como se o chão estivesse afundando, a cabeça rodando, o estômago embrulhado. Sentei na beirada da cama dela, a cama ainda arrumada, os panos dobradinhos, o espelho torto pendurado e o armário com aquele cheiro abafado de mofo e perfume barato. Abri a primeira gaveta, depois a segunda. Tinha roupa velha, costura pela metade, um lenço com as iniciais dela, e lá no fundo, sob um fundo falso de madeira, um pano grosso enrolado. Abri e ali estava o dinheiro, notas amassadas, presas com um barbante, notas de meses, talvez anos, dinheiro que ela foi escondendo, juntando, me usando, me empurrando e se preparando para nunca mais olhar para trás. Segurei aquele embrulho com uma força que nem sabia que tinha, o peito quente, a garganta seca, os olhos sem lágrima, porque eu sabia, ela nunca mais ia voltar, nunca mais ia me procurar, nunca mais ia me salvar. E aí, naquele instante, decidi. Se ninguém ia fazer nada por mim, eu ia fazer por mim mesma. Esperei o tempo virar madrugada, o céu escurecer por dentro, o som dos grilos sumir. Peguei o lampião, o querosene, uns panos velhos, fui até a cozinha. Molhei os cantos da casa, as madeiras, os panos, as cortinas. Fui como quem reza, cada passo era um adeus, cada gota uma sentença. A mãe dormia, o pai roncava. E eu acendi. O fogo subiu bonito, vermelho, laranja, gritando alto. A casa inteira iluminada como nunca. E eu andando para longe com um maço de dinheiro no vestido, os pés descalços e a alma pela metade. Não olhei para trás, porque o que ficou lá atrás nunca olhou por mim. Caminhei até o sol ameaçar nascer, o corpo cansado, mas livre. Pela primeira vez, livre. Fugir da casa em chamas não foi libertação, foi afogamento numa estrada sem chão. A noite foi minha cúmplice silenciosa enquanto caminhava sem sapato, com o dinheiro escondido no vestido, respirando medo e uma sede de não voltar. Dormi na beira de um riacho, embrulhada num lenço velho que peguei da mala da Lourdes. Acordava tremendo, com os dedos congelados, e pensava que talvez fosse melhor apagar o que restava. As primeiras semanas foram escuridão. Fazia frio durante o dia e mais frio ainda por dentro. Cada sombra era rosto do pai ou do tio. Cada barulho, um grito que não saía. Cheguei até a pensar em desistir, em virar pedra, me afundar no silêncio. Mas algo dentro me coçou. A decisão de chegar viva à manhã seguinte. Foi nesse ponto que Maria apareceu. Ela morava na casa amarela da esquina, onde as poucas vezes que eu tinha ido em cidade, sempre cheirava a pão fresco no ar. Vi seus filhos correndo no quintal e algo nela falou. Chega de noite. Ela me chamou pelo nome, que nem eu mesma sabia direito se era meu. Disse, chega aqui dentro. O quarto apertado já estava limpo, com cobertor xadrez na cama e um saco de batatas naquele canto, que eu já achava quase um altar. Na casa dela, aprendi a respirar água, um fôlego por vez. Maria não me perguntou do pai, nem da Lourdes. Só me pediu para lavar o rosto, vestir o vestido que ela escolheu para mim e me ensinar a bater o ponto da tarde com ajuda nas panelas. A cozinha era pequena, mas tinha calor. Tinha som de risada e cheiro de fermento. Me ensinou a fazer bolo de fubá, broa, pão caseiro. Cada massa era um passo longe de quem eu fui. E cada fornada, um pedacinho do meu silêncio virando sustento, virando força. Enquanto eu aprendia a massa, ela me ensinava a viver de novo. Me ensinou que cortar o cabelo não era se render, que bater litros de leite não era trabalho de comparação,
e que mexer na panela era negociar com a alma, e me colocou para vender as quitandas na feira. No primeiro dia, vendi 3 broas, peça única. Pensei que ia me sentir mulher, mas me senti invisível. Mas no segundo dia, vendi 6. No terceiro, 12. A mulher disse: sua presença vende. Povo sente o cheiro da coragem. E de pouquinho em pouquinho, eu comecei a acreditar. Casa virou oficina de pedaços. Varri o chão logo cedo, tomava café sem pensar em dormir. Alimentava o fogo de lenha. Quando sobrava tempo, ensinava os filhos da Maria a desenhar massa igual papel amassado, a cantarolar músicas antigas, a chamar tia Margarida, e por cada sorriso deles eu sentia o peito coçar menos de vazio. Mas tinha noite que eu acordava suada, com a mão arranhada no travesseiro. Sonhava com o pai falando: você é obediente, com os tios, com Lourdes e seu olhar seco. No sonho, eu corria e nunca chegava em lugar nenhum. Acordava tresloucada, tremendo, o lençol molhado na testa, reparando que o quarto da Maria era seguro, mas eu não conseguia mais acreditar. Levantava, tomava água gelada, lavava a cara no tanque e pensava: mais uma noite você embora. A cada amanhecer dizia a mim: sobrevivi. Aos poucos o estômago voltou a aceitar mingau, pão, café com gosto. O corpo aceitou a rotina, a cabeça não completamente. Algumas vozes ainda se escondiam no escuro, mas a cada fornada, a cada sacola de quitanda vendida, formava-se dentro de mim uma armadura, não de ferro, mas de persistência. Aprendi a olhar nos olhos de homem sem encolher. Ainda suspeitava, mas não corria mais. A raiva da Lourdes nunca passou. Nunca entrou na receita de farinha com ovo. Nunca se apagou. Às vezes surgia na fala amena dela quando dizia: a Maria me disse que você está virando mulher de fibra. E eu respondia: é melhor que ser muro. E ficava em silêncio, porque palavras sobre ela doíam demais para guardar. A gente riu junto, Maria e eu, quando perguntei se ela já tinha medo de que eu sumisse de novo. Ela bateu na minha mão e disse: nunca, minha filha. Aqui você cresceu de novo. E aconteceu de eu me dar espaço para sorrir sem carregar cinza. Mas o que mais doía era saber que quem deveria me abraçar nunca buscou meu rasto. Quem me raspou na cama arrancou meu nome, nunca disse nada. Não se importou quando apareceram bilhetes de lembrança, nem quando o vento trouxe cheiro de lenha. No fundo, eu sabia. Se eu voltasse, ninguém iria chamar meu nome. Chamariam silêncio. A reconstrução foi como prender pedaços de vidro de volta. Cada vitamina tomada, cada venda feita, cada filho da Maria correndo para me alcançar no final do dia, era vidro cortante que eu aprendi a segurar sem gritar. E a raiva eu guardava nas paredes da cozinha, virando palavra dura, farinha, dignidade. É assim que se renasce, chorando no tanque de roupa, sorrindo com panela quente, tremendo no travesseiro e, ainda assim, mirando o sol que insiste em nascer. Me chamo Margarida. Hoje estou com 81 anos. Ou como a Lourdes dizia uma vez, idade de dar medo em quem pensa que ainda pode entrar na minha casa. Moro em Brotas, mesmo, no interior do Maranhão. Nem cidade grande me quis, nem eu quis cidade grande. Aqui me basta o som da rede raspando no chão e o cheiro de terra que molha no fim da tarde. Passei a vida toda construindo uma muralha, não de pedra, dessas que a gente vê em vila, mas de silêncio. Aprendi que palavra não nascia segura, e quem falava demais, caía. Por isso, hoje falo pouco, mas que falo, falo. E é com essa voz engasgada em tempo que eu me despeço dessa história. A casa onde encontrei a Maria continua lá. Agora quem cuida é a filha dela. A moça virou dona de padaria e me chama de tia Margarida. Continuo indo lá toda tarde, ajudando a ver criança, separar fornada, limpar canecão antes de pousar na rede. Sou meio saldo da saudade que ela sentiu quando me trouxe. Sobrevivemos juntas e ainda vivemos juntas, mas sem trégua ou romantismo. É respeito costurado, em dia com dia. Maria se foi há uns 5 anos. Foi doendo. Chorei como quem perdeu os ossos. Mas chorei porque doía tudo de novo.
não tristeza. Agora ela virou parte dos cheiros que ficaram no forno, das risadas abafadas que ainda parecem vindas daquele quintal. A família dela fala pouco de mim, mas a plantinha de manjericão que plantei no canteiro lembra que ainda existe vida quando a gente cuida. Amor? Acredita que nunca mais quis? Já namorei quem me tirava sorrisinho fácil, mas me importava dar meu corpo, meu peito, meu escudo. Deixei os homens pensarem que podiam e nunca mais deixei chegarem perto de dentro. A farda que eu criei dentro do peito precisa de espaço para respirar. E se algum dia eu achei que amava, foi para que eu me sentisse menos sombra. Não dava para confiar em carinho com o mapa no bolso. Quanto a Lourdes, bem, nunca reencontramos. Ela casou, mudou de cidade, mandou foto de cabeça satisfeita, me visitou uma vez em pensamento, dizem. Meu nome virou sombra ali. Se me perdoou, eu não sei. Nem perguntei. Remendar relação é coisa que só quem quer costura. E eu? Eu costurava meus domingos, minhas fornadas, minhas rotinas. Nunca tive linha para ela. Mas veja, sem amargura agora. Só silêncio que já diz o suficiente. Fiz o que pude para seguir. Perdoar? Isso é abismo cheio de água suja. Eu lavei a própria alma até o ponto em que ela ficou aguentável. Perdoar a irmã? Não virou panela, não virou caldo. Virou ausência. E ausência, se acolhida, vira liberdade. Se alguém me perguntar hoje o que essa história ensina, digo: não subestime a fulgor de uma mulher quebrada, que decide não apagar. A gente pode perder o chão, mas não precisa perder o fôlego. O resto da vida a gente reconstrói. Mesmo que seja um degrau de cada vez, e cada degrau custe suor, poeira, medo, braço duro, mas é degrau com nome, sobreviveu. A Lourdes? Espero que ela esteja bem no mundo dela. Talvez tenha encontrado descanso, mas veja, eu também. A minha delicadeza ficou lá atrás. A minha força se tatuou na fronte, sem glória, sem revista, mas está aqui, firme. E se eu fosse te dar um conselho, não seria: perdoe, seria: sobreviva. E depois venha contar. Porque passar em silêncio, mina você, falar por mais nada que seja, nem é afirmar. Eu não morri, eu fui embora para viver. E é isso. Se você leu até aqui, obrigada por carregar esse fogo até o fim. Se quiser fechar em silêncio, tudo bem. Essa história já não é só minha, também é sua. E se você gostou do relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.